Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos do Ideal Espírita. Estamos iniciando aqui pela Web Rádio mais um programa estudando a codificação espírita. Programa que é apresentado por mim, Delson Soares, pela Marília Silva, né, pela nossa irmã Kátia. Todas as segundas nós temos o compromisso com vocês aqui, às 8 da manhã. Sempre agradecendo a Deus, em primeiro lugar, pela vida, pelas oportunidades, por estar nessa grande escola de aprendizado aqui, né, que é a nossa encarnação vigente, né, e também agradecendo aos nossos irmãos, a Jesus, né, como nosso irmão maior, por ser nosso guia e modelo de toda a humanidade, agradecendo aos espíritos que nos inspiram, ao nosso guia, né, ao nosso mentor, como queiram aí, que está sempre conosco, nos inspirando, nos auxiliando nesse aprendizado constante. Então, você que está do outro lado, ao vivo ou no gravado, receba o nosso bom dia, boa noite, boa tarde, não importa a hora que você chegue, porque se você não está ao vivo, você vai chegar no gravado e encontra na nossa playlist, terá acesso a todas as nossas reflexões de todos os irmãos que por aqui passam, né, nos programas semanais, nos programas diários da Web Rádio, são uma vasta programação. Temos uma grade organizada lá no YouTube, em que você pode acessar, você indo lá na busca do YouTube, digitando @Web Rádio Cristo Consolador, você encontra esse canal, com todas as reflexões, todos os estudos, né? E naquilo que você queira refletir, e naquele cenário que você mais se identifica, com aquele irmão que você mais se identifica, tem tudo isso, né? E você pode encontrar no nosso canal. São ótimas reflexões para você. Então, o ideal, o objetivo concreto da Web Rádio é exatamente esse, é trazer reflexões, é trazer esse aprendizado, né, que nós temos no dia a dia para a divulgação, para uma reflexão maior para todos nós. Então, se você é daquelas pessoas que gostam de refletir, gostam de aprender coisas novas, de estar sempre inteirada de assuntos, ainda que simples, mas de coração, é o que nós fazemos para você. Então, a Web Rádio tem esse compromisso com o Espiritismo, tem esse compromisso com a sociedade, tem esse compromisso conosco, né, para que nós não fujamos às realidades da vida espiritual, da vida encarnada também, né, e nós trazemos aí para você. É isso? Bom, nós estamos aqui, a nossa companheira Marília hoje tem compromissos, né, de médicos, né, mas são compromissos já agendados. A nossa irmã Kátia tem um compromisso da sua mamãe, né, que ela tem que cuidar da sua mãe em primeiro lugar, e às vezes ela desloca um pouco em tráfego de trânsito, mas daqui a pouco ela deve estar conosco aqui. É isso, são os nossos compromissos, todos nós temos, e como diz o outro, tem que fazer em primeiro lugar, né? Bom,
Vamos tirar, como sempre, a nossa mensagem do livrinho de luz. Eu vou até tirar esse marcador daqui, porque eu não marquei nada. Vou abrir aleatoriamente, deixar ser conduzido aqui. Vamos ver. Opa, obediência construtiva. É a mensagem de 126 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lá em Francisco Cândido Xavier, nós começamos ontem aqui na Web Rádio, a programação, o programa, né, que já não é novo, mas tem um novo apresentador, é o Revirando o Baú. Agora tem o nosso irmão Velasquez, né, não me fale o primeiro nome, mas é Velasquez, ele está apresentando num novo modelo aí, né, o programa Revirando o Baú, programa que vai aos domingos às 19 horas. Desejamos ao irmão boas-vindas, né, aqui, a somar conosco aqui nesse canal. Então, obediência construtiva é a nossa mensagem de hoje. E assim diz Emmanuel, pegando um texto, né, dos evangelhos, ele traduz aqui para nós, dizendo assim: e assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados. É uma passagem de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 1, em uma de suas epístolas, ou cartas, né, como queiram. E Emmanuel traduz esse texto de Paulo dizendo assim: na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sobre nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo, prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frases demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis, servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Maravilhosa, né? Essas traduções de Paulo aí através das cartas, né? Das epístolas, melhor, a tradução de Emmanuel, né? Através das epístolas de Paulo, e
melhor ainda, trazidas através das mãos abençoadas do nosso venerável Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Não que Bezerra também não trouxe muita coisa linda, maravilhosa, mas aqui no caso é Chico Xavier, e nos chama a uma reflexão maior, ao nosso comportamento, né? Como estamos agindo, como estamos vivenciando esse aprendizado, essa oportunidade nos dada a cada dia. Se nós estamos verdadeiramente nos libertando das prisões, né? Das ideias fixadas mentalmente, até em detrimento àquilo que já havíamos adquirido antes mesmo de conhecer essas passagens. Às vezes precisamos, uma linguagem simples, desmantelar alguma coisa, desmontar algumas ideias, né, para uma renovação melhor, uma renovação, né, mais clara, mais vigorosa, mais concisa conosco mesmo. Porque às vezes nós perdemos muito tempo, como diz a própria mensagem, presos ao passado, às lamentações, às dificuldades que já enfrentamos, quando já vencemos. Na verdade, nós temos que refletir que tudo isso que já vencemos é um passado. Pode até ser lembrado numa forma de nos trazer uma reflexão para não cometer o mesmo desatino, os mesmos erros, sim. Mas não devemos também ficar martirizando, ficar presos. Porque eu fui isso, porque fui aquilo, porque eu cometi tal engano, tal equívoco, já errei, já pequei, em todos os sentidos da língua que as línguas nos oferecem. Ora, se não aprendermos a libertarmos desse passado, não teremos plena consciência e plena convicção de um futuro melhor. Não andaremos de cabeça erguida, como diz o ditado popular. Então é preciso a gente acordar para a vida presente. Agradecer a Deus, sim, por todas as oportunidades, mas elevar o nosso pensamento na gratidão do hoje, na gratidão dessa oportunidade maravilhosa que é esse encontro que nós temos com o próprio Cristo. Se o Cristo fez lá no tempo do judaísmo, lá nos tempos de sua andância pela terra, esse encontro com Jesus às portas de Damasco, fazendo aí, né, essa grande transformação na sua vida, deixando um passado de aprendizado, ainda que equivocado ou não, mas abraçando a sabedoria, abraçando o amor como forma de uma reflexão maior e abraçando o Cristo como ideal. Ora, nós também estamos tendo essa oportunidade. Nós estamos fazendo a nossa conversão diariamente, gradualmente, aos poucos, encontrando a verdade que Jesus nos trouxe, nos traz, que o Evangelho nos dá, que a doutrina tem esse compromisso dessa libertação com todos nós. Nós estamos nos libertando a cada dia, ajuntando as experiências, talvez não tão boas, não tão produtivas, mas agregando-se a essa valiosa lição de hoje, como diz a mensagem aqui, nós vamos livrando, nós vamos deixando lamentações para um canto, né? Não faz parte mais do nosso currículo, do nosso aprendizado. Então é isso, meus irmãos, que Paulo nos pede aqui, essa obediência construtiva. Estamos construindo um hoje maravilhoso. Mas estamos preocupados com as coisas, como as coisas vão se andando, como o mundo está se transformando. É normal, nós somos seres humanos. Nós estamos aprendendo, mas tenhamos consciência de que, enquanto o mundo for mundo e gente for gente, vamos deparar com dificuldades. Porque aqui nós somos seres espirituais em experiências carnais. Né? E muitos dos desatinos que a gente vê pelo mundo afora, por toda parte, é ainda fruto da ignorância, do egoísmo, da maldade,
da sede de poder. Então, aos poucos, nós vamos pedindo, nós vamos aprendendo a libertar dessas pendências, dessas coisas que nós guardamos, talvez por séculos, né, na nossa memória. Vamos à nossa prece, fica aí as nossas reflexões sobre a passagem do nosso irmão Emmanuel aqui, no texto de Paulo, e vamos assim, né, aqueles que se sintam à vontade, possam fechar os olhos, não necessariamente, mas que nós possamos meditar um pouco sobre tudo isso que acabamos de falar, sobre a nossa vida, sobre as nossas oportunidades, sobre esse elo que nós construímos, e dizendo assim: Senhor, nós somos gratos a Ti por todas as lições que nós encontramos, que nós estudamos, que nós lemos, que nós temos. Nós somos gratos, Senhor, pela vida, porque aos poucos nós vamos recebendo essa dádiva de amor. E de encontro às tuas lições, nós vamos refletindo, libertando do ontem e nos melhorando no hoje, para que amanhã tenhamos a convicção de que demos o passo certo. Que as vossas bênçãos recaiam sobre toda a humanidade. Que nós possamos receber de Ti as bênçãos do entendimento, da paz, do amor, e que nós possamos colocar os Teus ensinamentos na prática diária, nas lições do nosso dia. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus irmãos. Feita a nossa reflexão, nós vamos abrir aqui. Primeiro vamos falar das pessoas que estão ao vivo conosco aqui, nossas irmãs de ideal, irmãs em Cristo Jesus, né? Companheiras de trabalho aqui da Web Rádio. Nós temos aqui a nossa querida irmã Albertina, né? Nos dando um bom dia. Vai participar? Nós temos aqui a nossa querida Célia, né? Que a paz de Jesus esteja conosco, queridos irmãos, excelente dia da semana. Nós temos o nosso querido Serafim Velasquez. Aí, lembrei do Velasquez, desculpa aí, meu querido. O nome Serafim Velasquez, ele começou o programa Revirando o Baú, né? Um novo apresentador que nós temos aqui, um novo irmão, né? Trazendo aqui as reflexões. Ontem teve o seu programa aqui às 19 horas. Nós temos aqui a Vera Lígia, né? Nos dando um bom dia a todos. E agora nós temos a Marília, que chegou aqui do meu lado para me ajudar. Isso, atrasada, mas cheguei. Para quem está chegando, como é o caso do nosso querido Serafim, né? Não sei se ele já acompanhava o programa de outros dias. É a mulher que manda em mim, né? Que, como diz o outro, todos nós temos uma cara metade, e essa é a minha cara metade. Né? É isso aí. Então, dá o seu bom dia, eu já fiz a prece, já. Bom dia, pessoal. Que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça nesse nosso ideal de crescimento, de melhora, de aprendizado, de prática do bem, que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia através das nossas atitudes, sempre levando um pouquinho da mensagem do Evangelho, né? A todos que passarem pela nossa vida, pelo nosso caminho, não em palavras, mas, acima de tudo, em ações.
Paz e luz com Jesus sempre. Desculpa o atraso, tá? Mas eu tive um compromisso médico pela manhã e só agora consegui chegar. Pegou muito a tempo, né? Então vamos lá. Você tira um ponto do Evangelho aí para nós, que já fizemos a pressa, dá um ponto do Evangelho. A leitura e abertura. Então, eu tirei aqui, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine a ajudar e tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados que estáis em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. E os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens. Mostra-lhe que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduzem ao bem. Tá bom? Tá bom. É o que a gente vem batendo nessa tecla, né? Não nós aqui, não eu e o Delso, mas espíritas em geral, dessa igualdade entre homens. Que enquanto a gente não olhar para o outro e reconhecer no nosso próximo, nosso irmão, nosso semelhante, um filho de Deus igual a nós, que o que nós temos aqui, independente de conhecimento do mundo, mas o que nós temos aqui, esse nosso grande tesouro, é o bem que amealhamos e o bem que praticamos. Nós vamos nos tornar essas pessoas orgulhosas ou vamos viver desse orgulho, nos isolando daqueles que são realmente os pobres de espíritos, como a mensagem diz, que são simples, os humildes, que são, como a sociedade diz, né, até os bobos. Mas ai de nós, se todos nós fossem bobos a esse ponto, de deixar de lado esse nosso orgulho, o nosso melindre, e ver no outro o nosso irmão, porque com certeza a sociedade seria melhor, nós viveríamos melhor, porque jamais iríamos fazer com o outro aquilo que não queremos para conosco mesmo, uma vez que nos reconhecemos irmãos e filhos do mesmo Pai, e sabemos que a única coisa que levaremos daqui é o bem que praticamos. Um dia, quando estivermos despojados da matéria física, então teremos esse nosso trilhar por aqui, é essa nossa passagem por aqui, é isso que iremos levar. E, com certeza, despojado da matéria física, tudo que nós fizemos ficará ainda mais latente em nossa memória etérea. Então, é muito importante a gente estar tratando o nosso semelhante, independente dele estar dentro do nosso lar ou morando na rua, mas tratar como irmão, como filho de Deus, como alguém que, ainda que esteja num grau evolutivo diferente do nosso, mas é nosso irmão e merece nosso carinho, nosso respeito, ainda que ele esteja equivocado nas suas escolhas e nós não concordamos, mas é a vida dele e cada um tem o seu tempo. Basta a gente, para aí quem é do campo, como eu,
observar a natureza nos dá um sábio exemplo disso, de que tudo tem seu tempo. A gente não planta hoje para colher amanhã. E as frutas, as árvores, todas as plantas, num contexto geral, cada uma, nem todas elas amadurecem ao mesmo tempo, até porque nós estaríamos providos de tudo por um determinado tempo e desprovido por outro tempo. Então, tudo tem um equilíbrio. As leis de Deus, as coisas do Pai, é de uma sabedoria, é de um equilíbrio perfeito. Os desequilibrados somos nós, a humanidade. E assim também somos nós, aquele que já conhece mais, que sabe mais que a gente, não só no sentido do conhecimento do mundo, mas no sentido espiritual, com certeza. Ele ainda nos olha com esse olhar de misericórdia, porque sabe que nós também estamos ali, a passos lentos, mas que também estamos tentando acertar. Mas fica aí o meu bom dia para nossa querida irmã do coração, a Catinha, que chegou por aqui, e com certeza ela tem muito mais aí a agregar. Venho nesse momento cumprimentar todos, um bom dia, Delcio, Marília, meus queridos amigos, obrigada pelo carinho, agradeço aí a todos os programas, né, que eu posso participar com vocês, agradeço, né, e dou um bom dia para as nossas queridas ouvintes, nossos queridos ouvintes, nossas irmãs do coração que já se encontram aqui conosco, só tenho a agradecer que nós possamos, né, todos reunidos em nome de Jesus, seguirmos em frente, adotarmos um estilo de vida melhor, usando a sabedoria, né, o conhecimento que nós já adquirimos, para que tudo possa fluir. Né? De nada adianta a gente adquirir conhecimento e não colocar em prática. A prática, né, desses ensinamentos, dessa sabedoria que a gente vai adquirindo, é muito importante para a nossa felicidade, para a nossa tranquilidade, resiliência, e que a gente comece nessa semana já refletindo nessas lições, buscando o amparo do Mestre Jesus, buscando, né, melhorar-se a si próprio a cada dia que passa. E é isso. A gente precisa de pensar num estilo de vida diferente, porque se a gente quer ser o diferencial para nós mesmos, a gente precisa de repensar, né, as nossas atitudes e aplicar na nossa vida o que é de melhor. Porque a nossa felicidade depende disso. Se a gente não se empenhar nisso todo dia, todo momento, ou cada início de semana, ou cada ciclo que a gente considera importante, se a gente não pensar em fazer o melhor, a gente vai deixando, né, o barco correr, né, sem segurar firme no leme. E tem uma filosofia muito importante, né, do estoicismo, que todo ser estoico, ele quer aplicar isso na vida dele adotando estilo de sabedoria e conhecimento na sua própria vida, fazendo cada dia um dia melhor. Então, se a gente quer ser um ser estoico, a gente precisa de repensar nas nossas atitudes e pensar assim, por exemplo, hoje inicia uma semana diferente, um dia diferente. Então, como o estoicismo nos ensina também, a gente pode pensar assim, o que eu vou fazer melhor de hoje, considerando se hoje fosse meu último dia de vida? O que eu faria de mais importante hoje? Né? O que eu faria com esse último dia de vida da minha vida? Como eu usaria da melhor forma possível? E é o que Jesus já vem ensinando há muitos séculos, né? Muitos séculos ele já vem nos ensinando a adotar um estilo de vida diferente, mesmo que venham escolas posteriores e ensinando, tentando, né, mostrar para nós um estilo de vida melhor. Jesus foi o precursor de tudo isso. Então vamos pensar, né, nesse início de semana, o que pode ser melhor para nós. E é isso, meus queridos irmãos. Um bom dia a todos, que possamos unidos fazer um dia especial aqui e uma semana especial.
É isso aí, Kátia. Nós estamos, né, finalizando o Evangelho, né, com o seu último capítulo, capítulo 28, Coletâneas de Preces. Nós já estamos aí no ponto 73 e 74, né, que é o prefácio e a prece aqui pelos espíritos arrependidos. Mais do que nunca indicaremos, sim, esse capítulo como forma de estudo, de reflexão, de aprendizado, né, e como forma de caridade para as nossas ações diante das preces aí, diante dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, né? Mas eu vou pedir a Cátia, se ela acaba de chegar, aqui cada um já fez uma pequena, né? Eu já fiz a mensagem, a prece, a Cátia, se ela quiser fazer por favor, se ela puder fazer a introdução da leitura e as primeiras reflexões, fique à vontade. Opa, já vou entrar no tema principal, né? Sim. Tá. Então vamos lá, né? Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. Hoje o tema é pelos espíritos arrependidos. Aí a gente vai ler o item 73, que é o prefácio. Seria injusto situar na categoria dos maus espíritos os espíritos sofredores e arrependidos que pedem preces. Estes puderam ser maus, mas não são mais do momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. Eles não são senão infelizes. Alguns mesmo começam a gozar de uma felicidade relativa. Então aqui fala, né, sobre os espíritos que partiram para o plano espiritual e aí deram aquela espiadinha para trás e viram, né, que findou a jornada terrena deles. Findou o caminho, findou aquela experiência. E aí puderam tomar contato direto com a realidade da vida, que é a realidade espiritual. E viu que realmente tinha uma jornada a seguir, o mundo não acabava naquele ponto que ele desencarnou. Ali se continuava, e ali ele viu, né, face a face, tudo o que ele plantou, tudo o que ele cultivou no seu caminho. E aí começa o arrependimento por aquilo que fez, e principalmente o arrependimento pelo que deixou de fazer. E aí começam aquelas ideias na cabeça, né? Como sempre acontece quando a gente está arrependido. Nossa, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agido diferente, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse falado daquela forma. E aí a gente, né, vê que vem a dura realidade. Como que nós vamos encarar agora esse processo daqui para frente? Aí começam os pedidos de perdão, querer voltar atrás, querer buscar, né, o auxílio de Deus para que a gente possa conviver de novo e fazer diferente, conviver com aquelas pessoas que a gente prejudicou e fazer diferente. Aquela pessoa que a gente não ajudou, que a gente se negou a ajudar. E muito pior, se negou a ajudar a si próprio, a se reerguer no caminho, a seguir adiante, a fazer o que acha que é melhor, a não causar tanto prejuízo a si próprio. Bate o arrependimento por não ter cuidado da saúde, por não ter cuidado da sua moral, por não ter sido muitas vezes um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, por não ter sido um bom vizinho, enfim. Dependendo do contexto que ele estivesse vivendo e estivesse tendo dificuldades, começa a bater o arrependimento por aquilo que deixou de fazer e por aquilo que ele fez e que considera hoje errado. Mas a causa não está perdida. Porque o que importa, né, para Deus, para a nossa vivência, é quando a luz bate na nossa vida, quando a luz bate na nossa mente, quando a nossa consciência começa a cobrar de nós aquilo que deixamos de fazer. Então, a gente precisa de considerar isso como uma iluminação até. E aí Deus vai providenciar, sim, o auxílio, o resgate, vai mandar os espíritos amigos, quando vê o arrependimento sincero, vai mandar, né, encaminhar ali os espíritos amigos para fazer o socorro necessário. E o que importa é que dali para frente esse espírito arrependido vai querer fazer algo de melhor. Então, nós vamos virar as costas para esses irmãos que estão arrependidos, que muitas vezes vêm nos centros espíritas ali chorando copiosamente
porque fizeram algo de errado e não conseguem se libertar da culpa, pedem perdão e muitas vezes não obtêm o perdão. Quem somos nós para julgar esses irmãos e não orar por eles? Então, nesses centros espíritas que muitas vezes nós vemos nos trabalhos ali não vamos dizer trabalhos, vamos dizer nas terapias de desobsessão, onde nós vamos buscar conversar com esses irmãos, oferecer para eles o caminho, para que eles sigam com os irmãos corajosamente e não olhem para trás, sigam adiante, tentem esquecer o passado faltoso e seguir adiante com esperança no coração. Quem somos nós para bater o martelo e falar, você é culpado, você não merece seguir em frente, não vou orar por você? Não. A gente precisa, sim, de orar por esses irmãos arrependidos, falar para eles mesmos se perdoarem, buscar um novo começo, seguir adiante com os nossos irmãos, os tarefeiros aí que trabalham anonimamente. A gente nem sabe quem são esses irmãos que estão lá do outro lado trabalhando, esses irmãos espíritos que já partiram, né, na nossa frente, já foram lá para o plano espiritual, já estão nesse processo de socorrer os irmãos ali que precisam de resgate. Como tantas vezes nós já devemos ter sido resgatados de umbrais aí da vida. Um umbral nada mais é que o nosso sofrimento interno, onde nós nos colocamos, muitas vezes, como espíritos que se embrenham na culpa e no arrependimento, no remorso, e criamos os nossos próprios processos de sofrimento mental. E aí, vem esses irmãos queridos, os espíritos amigos, vêm tirar a gente desse sofrimento e levar a gente para um local de luz, tirar a gente dessa tela mental que fica ali como se fosse um disco arranhado. A gente vai vivendo todo aquele sofrimento que a gente se coloca pelos atos que nós praticamos de errado. E ali fica naquele loop infinito, sofrendo, sofrendo, sofrendo. E aí vem os espíritos amigos e tirar a gente desse sofrimento. E muitas vezes buscam nos trabalhos de desobsessão, pedindo orações para esses irmãos arrependidos, para esses irmãos que estão em sofrimento, para a gente orar por eles. E se a espiritualidade amiga, que já está nesse processo de ajuda aos nossos irmãos, quem somos nós para não orarmos? Vamos orar, sim, pelos espíritos arrependidos. Vamos pedir a Deus a intercessão por eles, para que eles sigam felizes, sigam adiante, sigam o seu caminho, sigam uma nova tarefa nesse caminho de redenção. Nós precisamos, sempre pensar, nesses espíritos que muitas vezes praticaram muitos atos aqui na Terra que são contrários ao amor, são contrários ao bem, mas que merecem sim uma nova oportunidade. Se pedem que orem por eles porque estão arrependidos, vamos orar, vamos fazer o bem, porque praticar a oração é praticar o bem. Se nós oramos pelos nossos irmãos arrependidos, não importa o que fizeram aqui na Terra, se eles estão buscando um caminho de luz, de iluminação, nós vamos ajudar eles também nessa tarefa, porque é uma prática de bem. A gente fazer o bem também dessa forma é válido também até para nós. Quem somos nós, para não deixarmos de abrir a boca para fazer uma oração, fazer um Pai Nosso? Então, a gente precisa de buscar nesses momentos, orar para os nossos irmãos sinceramente, porque eles arrependidos necessitam de iluminação, necessitam do nosso concurso também, do nosso auxílio. E é muito bom quando a gente sabe que está do outro lado, precisando de oração e que tem espíritos amigos aqui, orando por nós, lembrando da gente. Então, vamos fazer a nossa oração do dia a dia, vamos buscar auxiliar os nossos irmãos dessas tarefas, vamos praticar o bem, porque o bem faz bem, Todos fazem o bem, independente das religiões que estão. Muita gente faz o bem, independente de onde está. Mas nós espíritas temos ainda uma obrigação, inclusive, de fazer o bem. Porque sabendo que a vida continua após esta vida, que nós não estamos relegados ao sofrimento eterno, ou que a nossa vida vai terminar no nada, não importa a crença aí, A gente sabe que não é nada disso, que a vida continua, que nós vamos ter outras oportunidades, outras tantas oportunidades
como nós já tivemos aí do passado, estamos nessa presente encarnação, porque Deus deu uma nova oportunidade para nós. E se nós estamos nessa nova oportunidade, é porque já tivemos também processos de arrependimento, já tivemos a necessidade de oração na nossa vida, precisamos dos nossos irmãos de caminhada para esse processo de redenção. Então, nós, agora que estamos aqui como espíritas, sabendo a realidade do mundo espiritual que se abriu para nós, vamos auxiliar os irmãos que ainda não encontraram luz suficiente, mas que com uma oração sincera que a gente vai fazendo, a gente pode colocar um bocadinho de luz no caminho dos nossos irmãos. Arrependidos que estão, né, que é isso que importa, não importa o mal que fizeram nesse momento, nesse processo de arrependimento. Porque a gente vai falar, nossa, mas o que você fez? Não importa. Se a gente vai ajudar, que seja sincero. Se a gente vê um irmão arrependido, não importa o que ele fez, importa o que ele vai ser daqui para frente. O que ele fez de errado, o que ele fez que considera-se crime, vamos supor, aqui no nosso planeta, considera-se atos maus, daqui para frente é com ele e Deus. Ele vai ter novas oportunidades para o resgate dele. Mas se ele já abriu um clarão na vida dele para poder vir a redenção, o caminho do arrependimento, o caminho de um refazimento, não somos nós aí que vamos colocar empecilhos, né? A gente tem que servir de, vamos dizer assim, de estrada, abrir uma estrada para o caminho dele a seguir, mas nós não vamos nos tornar pedras, empecilhos, espinhos, para causar mais prejuízo no caminho dos nossos irmãos, né? Porque de empecilho, né, gente, já basta, porque já tem muito que a gente mesmo coloca na nossa vida. Se a gente já se coloca entraves no nosso caminho, obstáculos 1000, não vamos colocar isso no caminho dos outros, não. Vamos ser o tapete para esses irmãos seguirem um caminho à frente, uma iluminação, né? Vamos ser luzes, vamos tentar fazer algo de melhor para esses irmãos que estão aí nesse caminho, nesses processos de melhoria. A gente precisa de buscar, né, um entendimento para nós mesmos, não sermos juízes dos outros, porque imagine se nós estivéssemos quando nós estivermos e se nós já estivemos lá no passado nesse caminho. A gente necessitou muito de oração, porque quando a gente se arrependeu, para a gente estar aqui hoje, a gente contou com o auxílio dos irmãos abnegados, com o auxílio de irmãos que oravam por nós, com o auxílio de irmãos que nos resgataram, os espíritos amigos. Então, se a gente teve essa oportunidade, a gente sabe que foi tudo, né, correu tudo bem, a gente está aqui hoje para testemunhar isso, então que a gente não seja empecilho no caminho dos nossos irmãos, deixamos esses irmãos seguir o seu curso. O que eles fizeram de errado, não importa mais. O que importa é o que vai ser daqui para frente. É entre eles e Deus, e cabe a eles, né, traçarem um novo caminho, fazerem um novo planejamento, buscar aí a melhoria por si próprios, e Deus, que é bondoso, misericordioso, amoroso, com certeza vai dar um novo caminho para seguir. Cabe aos irmãos de caminhada aí, que estão no sofrimento, mudarem seus procedimentos, se estão verdadeiramente arrependidos, e nós vamos fazer as nossas orações. A gente sabe que fazer a oração é muito importante para nós e para o próximo. Quando a gente ora, a gente abre um portal. E esse portal vai dar oportunidade para os espíritos amigos entrarem, porque a gente mudou a sintonia. Vai auxiliar aqueles que estão necessitados. Se a gente está orando por alguém que está sofrendo, a gente está abrindo um portal para que esses irmãos queridos, abnegados, espíritos amigos, vão lá socorrer os irmãos sofredores, que estão arrependidos também. Então, a gente sabe que a oração, né, é muito importante nesses processos por conta disso. Quanto mais energia a gente doa nesses processos, mais forte fica ali esse portal, essa luz, para que os irmãos possam adentrar e fazer o bem. Fazer o bem, a gente tem que ver, né? Fazer o bem não importa a quem. Importa é que vai ter um auxílio efetivo. Porque um dia também nós precisamos lá no passado e também vamos precisar no futuro. Ainda estamos no caminho seguindo, né? A gente está ainda fazendo
o mal, porque se a gente não está praticando o bem completamente, é porque a gente está no mal e na ignorância. E se a gente está nesse planeta aqui, que é o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, é porque a gente ainda está praticando o mal, a gente não está completamente bem, não. E então significa que nós também vamos precisar de luzes no nosso caminho através da oração, dos irmãos que aqui ficam, dos irmãos abnegados. E a gente vai precisar, então a gente também pode fazer, não porque a gente vai precisar lá no futuro, mas porque fazer o bem é bom. Porque fazer o bem e ver alguém feliz é bom. Nos dá nossa, aquece o nosso coração, nos traz felicidade também. E a gente vê a felicidade alheia, é muito bom também. É bom para o nosso caminho. E também fazer alguém feliz, fazer aquele irmão seguir em frente, fazer com que ele saia daquela situação, é muito bom para ele também. Então é bom para todos os lados. É o bem que vai girando. Se a gente vai fazendo esse processo do bem girar, né, é como se é um capital que a gente vai adquirindo, é o capital do bem. A gente não vai deixando o bem parado, a gente vai fazendo ele girar. Não é assim que faz com os bens materiais capitais, né, o capital material. A gente não tem que fazer girar para produzir, para multiplicar. O bem é a mesma coisa. O bem é um capital espiritual que, se a gente deixar parado, enferruja, a traça corrói. Não é assim que Jesus nos ensinou? Então, a gente vai multiplicando o bem, vai passando adiante, para que esse bem não enferruje, que a traça não corroa, que siga aí a sua finalidade, né? Que é fazer resplandecer sempre no coração de todos, não importa quem seja. E aí eu deixo a palavra para meus irmãos aí experientes do caminho, para que, né, façam suas reflexões aí também, nos ajude aí com seus conhecimentos. Muito bem, Kátia. Eu vejo uma ótima reflexão nas suas palavras, né, no que você colocou para a gente aí. É interessante a gente lembrar sempre que, nesse caso de espíritos, né, arrependidos aí, nascem já uma nova oportunidade, né? Como você bem disse aí, a gente começa a perceber mudanças, né? Principalmente mudanças conscienciais, né? Mudanças que vão nos auxiliando na transformação, porque o arrependimento já é uma forma de mudança, já é algo, um desejo de algo, né? De reconhecer, às vezes, até os nossos equívocos, e a partir do reconhecimento surgem as mudanças, porque aquilo que nós já reconhecemos, com certeza nós teremos mudanças a ser feitas. E o próprio texto aqui já disse nessa possibilidade de uma felicidade relativa a partir disso aí, né? Então, já é vamos dizer assim, uma forma de amenizar, talvez, aquilo que equivocamos. E abraçar uma nova oportunidade que surge, né? De talvez não persistir naquele erro, naqueles erros, persistir naquelas ideias, naqueles pensamentos, né? Quando a gente arrepende, e o texto que vai falar sobre o filho pródigo, né, também, que é essa passagem tão maravilhosa, cometeu um equívoco lá de achar que, pegando tudo aquilo que lhe pertencia e fosse fazer da maneira que bem lhe aprouver, que bem lhe queria lá, ele estaria feliz. Mas ele percebeu que foi um equívoco, ele percebeu que foi um erro. Mas ele se arrependeu. E é através do arrependimento que ele volta novamente ao convívio do seu pai, da sua família, né? Pedindo clemência, pedindo perdão. Acho que é isso, é a humildade, porque só reconhece o erro e talvez chegue aí um pedido de desculpa, de perdão, talvez, aquele que já trabalha a questão da humildade também. Porque o orgulhoso, ele sempre vai dizer que ele não erra. Ele sempre vai dizer que ele não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente para si, para as suas experiências diárias. Quando nós sabemos que não é isso que acontece. Nós somos aprendizes. E nós aprendemos com todos. Nós somos ainda espíritos errantes na Terra. Porque se assim não fôssemos, não estávamos encarnados
ainda nesse plano de provas e expiações. Né? Que às vezes para uns é mais provas, para outros é mais expiações, mas estamos inseridos nesse mesmo contexto. E é nisso que esse arrependimento já começa a trazer uma nova luz para nós. Mas eu acho interessante a prece também, né? A gente fazer a prece. E a prece diz assim: Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis um espírito que se comprazia no mal, mas que reconhece seus erros e adentra no bom caminho. Ó Deus, recebei-o como um filho pródigo, perdoando-lhe. Bons espíritos cuja voz ele ignorou. Daqui em diante quer escutar-vos, permitir-lhes entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para chegar até lá. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe força de resistir a seus maus instintos. Acho que é isso, né? Resistir aos maus instintos. E isso é para nós, né? Isso aqui nós não estamos falando só para espíritos que já desencarnaram em dificuldades. Nós estamos falando para nós encarnados que estamos nesse processo de aprendizado para uma desencarnação, talvez melhor, para uma passagem mais tranquila, mais equilibrada, mais consciente. Então, essa prece é interessante a gente fazer ela diante dos nossos desafios, diante dos desafios daqueles que também partem, rumando aí para a espiritualidade. É isso, meus irmãos. Não julgando, não condenando. O próprio Evangelho diz que à medida que nós julgamos, nós seremos julgados. À medida que nós o condenamos, nós seremos condenados. Quem somos nós? Espíritos imperfeitos que somos, julgar alguém. Então fica aí as reflexões, muito bem comentada pela nossa irmã Kátia, e esse complemento que eu trago aqui para a gente, refletir sobre nós, principalmente nós. Né? É aí? A Kátia abordou um ponto muito positivo, que é o recomeçar, que todos os dias nós temos essa oportunidade de recomeço, de renovação, de avaliação. E sobre esses nossos equívocos, nós também podemos estar fazendo essa autoanálise do que fizemos, porque para nós, eu não estou dizendo que nós somos superiores a ninguém, mas nós buscamos esse conhecimento, e o conhecimento já nos coloca a par daquilo que é agradável ao Senhor ou não. Então, isso nos dá esse sinal de alerta, porque quando fazemos algo que nós sabemos que não está de acordo com o que aprendemos, de acordo com o Evangelho, com os ensinamentos do Cristo, nós já sofremos essa autocrítica. E não é de fora, é da nossa própria consciência. Então, nós paramos e ficamos, nossa, aqui podia ser diferente. No entanto, o nosso orgulho ainda é muito latente para admitirmos isso, ou até pedir desculpa. Mas uma vez que já nos alerta, nós já temos esse sinal de alerta de que nós nos equivocamos mais uma vez, ou que estamos persistindo em más hábitos, em más condutas, em más comportamentos com o nosso semelhante, já é hora de refletirmos, de analisarmos para quando uma nova situação dessa surgir à nossa frente, a gente fazer aqueles minutinhos do silêncio, porque o outro só irá encontrar álibi para nos insultar, encontrará elementos para nos insultar e continuar se nós dermos essa munição a ele.
Então, eu sempre comento aqui com o Delcio que eu acho muito interessante e, particularmente, na minha vida, eu tenho aplicado isso, o silêncio. Que por mais que o outro fale, fala e fala, a gente quebra essa sintonia, essa continuação com o silêncio. E não é para ofender ninguém, é para não gerar uma discussão maior ainda. Porque, às vezes, a pessoa está tão equivocada, tão desequilibrada, que ela chega nos cobrando algo, ou jogando em cima da gente algo que já está aborrecendo ela há algum tempo e que nós não temos nada a ver com aquilo. Mas ela encontrou ali uma válvula de escape. É natural que, se fornecermos esses elementos, daí sai uma discussão que nós nem sequer estávamos ali no meio, ou que nem sequer tínhamos nada a ver com aquilo, porque nós fornecemos as ferramentas necessárias para que isso continuasse. E quantas pessoas se tornam inimigas ferrenhas por não parar, não pensar, não analisar o que vai falar. E se for analisar lá o início de tudo, às vezes foi por uma besteira, um simples bom dia atravessado ou um olhar atravessado. Nada mais do que isso. Não, se for analisar, na verdade, não houve elementos, não houve um fato concreto para que houvesse uma discussão. Então, se nós queremos fazer diferente, sermos diferente, iniciar diferente, e não vamos esperar sair desse plano para melhorar, ou arrepender, ou parar para pensar no que fizemos, vamos começar agora. Porque a gente aprende também que todos os dias, quando dormimos, é o mesmo que desencarnar. Então, vamos analisar, sim, que todo dia nós estamos renascendo para uma nova vida, para novas oportunidades, e que nós temos essa chance de fazermos diferente e de sermos diferente, independente do que chega até a gente. Se o outro vai vir cheio de razão, ou azedo, ou com suas dificuldades, nós estamos ali para aplacar isso e não para fermentar. Então, fica aí a minha singela reflexão sobre o tema, que nós possamos começar essa semana de maneira diferente, analisando não a situação do outro, porque nós não estamos na pele do outro e não sabemos os desafios pelos quais ele passa, mas analisando a nossa reação em relação àquilo que chega até a gente. Se alguém me falou algo, eu nem sequer estou ouvindo o outro para saber se realmente o outro proferiu aquilo ou não, ou se já está chegando a meus ouvidos de maneira totalmente distorcida. Então, todos os dias nós temos essa oportunidade de passar pela Terra e fazer o nosso amanhã melhor do que o que foi ontem. Bom, então, por aqui, Kátia, nós já vamos finalizando, né? Nossas saudações às nossas irmãs, né? A Célia, a Albertina, a Vera, todas elas que tiveram aqui conosco, né? Tiveram e estão conosco, nos prestigiando aí. Uhum. A você, Kátia, pela oportunidade que nos é dada da sua companhia, do seu conhecimento, das suas reflexões. E contamos sempre com a colaboração dos amigos aí, essa parceria que nós temos aqui. Já desejo uma ótima semana a todos e até a próxima oportunidade. Boa semana a todos, que Jesus abençoe a cada um e que nos fortaleça no nosso propósito de crescimento e melhora todos os dias. Paz e luz, com Jesus sempre. Eu agradeço mais esse programa com os nossos queridos amigos, Delcio e Marília, que tanto me incentivam, né? Deixar aqui do ladinho, né? Os ensinamentos do Mestre Jesus, e que a gente possa juntos
fazer o diferencial na vida das pessoas, melhorando o seu dia, dando uma palavra de ânimo e esperança. Então vamos entregando mais esse programa, que Deus deu a oportunidade de estarmos aqui reunidos, de coração fazemos por todos, por nós e por todos vocês, que Jesus esteja com vocês nos seus lares, abençoando, amparando e fortalecendo. Que essa semana siga de muitas bênçãos, muita luz e muita paz. E agradecemos a tudo com a prece do nosso querido, amado, benfeitor maior, nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Fiquem todos na paz, uma boa semana. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.